Boa noite. Dando continuidade aqui ao nosso módulo 3 do nosso curso, hoje vamos falar sobre o futuro espaço geográfico do mundo atual. Isso aqui é uma das coisas assim, que mais impacta no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, principalmente, né, que é a questão da globalização, a questão cultural também. Eu acho que é uma das coisas que mais está presente no nosso cotidiano e que mais percebemos de forma geral. Ou seja, os acontecimentos do mundo hoje, eles acontecem cada vez de forma mais rápida, né? Algo que acontece por exemplo, com algo que acontece no Japão hoje, em cerca de minutos, eu vou saber o que aconteceu lá, né? Vai chegar, a notícia chega aqui no Brasil. Isso é fato tá relacionado com a globalização, né? Esse processo, porque antes, desde os primeiros povos, quando eles começaram a se desenvolverem, a explorar os primeiros territórios, por exemplo, na época das grandes navegações, em 1500, uma notícia para atravessar o mundo, ela demorava dias. Ela chegava de barco, e com a notícia, as pessoas que levavam a notícia, não é mais as redes de tecnologia e informação que traz essas notícias, que levavam essa notícia, não era, na verdade, naquela época. Isso, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo, né? Principalmente no âmbito da informação, que foi o primeiro caso. No caso, hoje, temos acesso a notícias e imagens em tempo real. Hoje, se eu quiser, por exemplo, saber como é que está lá em Nova York, na Times Square, que é aquela principal avenida que tem lá, eu entro na internet e consigo acessar uma câmera que tem imagens ao vivo de lá. Tanto em outras regiões do mundo hoje, nada mais está distante, longe do nosso alcance, principalmente realidades, né? E se conhecer outras culturas, está tudo sempre muito aberto na verdade, essas culturas e essas tradições, tudo tem de fora, né, de outros lugares, o mundo acaba chegando até nós, mas também podemos buscá-las, né, de diversas formas. Assim como temos produtos em outras partes do mundo, chegam em nossas casas em questão de dias. Tanto, por exemplo, hoje um pedido, muitas pessoas como gostam de comprar da China, né, em questão de dias, esses produtos estão na nossa casa, porque isso não era possível alguns anos atrás. É uma questão, assim, que até chega a assustar, né, do jeito que é rápido as coisas. E tudo isso que eu citei é resultado do avanço da tecnologia, tanto da comunicação, com as informações que nos chegam, e os transportes. É claro que hoje mesmo é possível você sair de uma ponta do Brasil até a outra em menos de 3 horas, pelos aviões, né? Ou seja, esse avanço dessas tecnologias. Uma das coisas mais, assim, da globalização que se tem, que se desenvolveu, é a questão desse intercâmbio de informações e de produtos, né? Ou seja, as telenovelas brasileiras, por exemplo, elas, tanto na telenovela brasileira quanto no seriado coreano, no seriado japonês, elas podem ser vistas e criar uma relação assim muito forte em diversos países. Entendeu? Tanto, igual citar no exemplo aqui na nossa apostila, ele cita o exemplo que a telenovela brasileira pode trazer um motivo de comoção nacional tanto em Cuba quanto na China. E algumas marcas globais também, que fazem parte do nosso cotidiano, como a Coca-Cola, a Nike, o McDonald's, a Disney. Alguns exemplos só, podemos citar vários aqui. Essas marcas têm um processo de integração que ela, por meio da globalização, ela está integrada em todo o planeta. Ou seja, em todas as regiões do mundo tem. Qualquer lugar que você for, você vai encontrar essas marcas, por exemplo, que são as mais internacionais, assim, né? Que estão mais no meio da globalização, estão mais disseminadas por aí. E é importante ressaltar que a globalização, né, ela teve o início e foi sempre pautada nessa ideia do desenvolvimento do sistema de comunicação e transporte. Essa é a base. E a revolução da informação, ela acontece em todos os países. A internet é o exemplo disso hoje. Grande parte do mundo tem acesso à internet. Mas acontece um grande problema hoje. Apesar disso tudo, com essa grande quantidade de pessoas com acesso à internet, acaba sendo desigual. Porque metade da população mundial, segundo o estudo, né, esse estudo aqui, desse mapa, que é do World Offline Population, metade da população mundial ainda não tem acesso à internet. Podemos observar aqui o de azul,
tem um percentual mais alto, né? Por exemplo, os Estados Unidos, a Europa inteira, a Rússia, grande parte da Europa, né? A parte da Europa ocidental, oriental aqui tá de verde, né? Que é um percentual menor, não possui o acesso à internet. Possui, né, o acesso à internet muito alto. A de verde é um percentual menor, que no caso o Brasil, né? A China. O de amarelo é menor ainda e o vermelho é o menor percentual de pessoas com acesso à internet, os menores países, países com os menores percentuais, né? Nesse mapa aqui, podemos destacar aqui a África, né? Uma grande desigualdade aí continental, por exemplo, a África com um percentual bem baixo aí em diversos países, né? Tanto ali ao norte quanto ao sul da África, é um pouco assustador, né? No mundo de hoje, souber ter noção assim que um país não tem tanto acesso à internet. E essa é um dos. Aí entra aquela questão, né? Que muitas vezes essa globalização, ela, da mesma forma que ela está ligando a população de forma geral, conectando pessoas de diversas partes do mundo, às vezes ela acaba excluindo. É o exemplo da África, né? Que, vamos dizer assim, está, de certa forma, excluída por conta da questão da internet. Muitas vezes, nem é questão só de pobreza. Às vezes, muitos regimes autoritários acabam limitando a internet no país. É outra questão também de se pensar, né? Porque muitos, às vezes, acham que é a questão porque a população não tem uma renda suficiente ao ponto de conseguir ter internet, mas às vezes são próprios países autoritários que retiram a internet da população, tira essa liberdade, né, de ter acesso às informações. Mas a ideia é essa, que ainda existem pessoas sem internet no mundo, e não são poucas. A globalização, ela tem essa forma de influenciar as pessoas, né, por meio das mercadorias e da cultura. E da cultura, ela tem uma forma de fazer essas influências, né, no caso. Por exemplo, nos hábitos alimentares, padrão de pensamento, relação social, diversos, comunicação de diversas pessoas de diversos lugares, né? Por exemplo, essas empresas, elas, de certa forma, dão uma controlada, né, uma influenciada nos hábitos. A Coca-Cola, por exemplo, que conquistou aí uma das marcas assim, de refrigerante mais famosas do mundo, né? Ela conquistou o mercado mundial e o refrigerante mais, ele é consumido em todos os continentes. Nesse mapa aqui abaixo, por exemplo, podemos observar a quantidade no mapa de 96, né? Hoje deve estar bem maior isso aí. Ou seja, em todos os continentes, apesar de ter alguns que são menos, mas em todos ela está presente. Ou seja, é um produto assim que está universalmente espalhado em todo mundo. E é claro que tem outros produtos, mas a Coca-Cola é o maior símbolo de produto que ela adquiriu essa capilaridade tão grande em todos os continentes. No Brasil, na Argentina, claro que na África, aqui, alguns países, ela é menor, mas acaba que ela é, de certa forma, significante. Ela está presente em menor proporção, né? E essas empresas, elas têm a ideia de criar esses slogans que para chamar a atenção, né? Por exemplo, a Coca-Cola é mais vida, que é, né, é o slogan da Coca-Cola, né? Por exemplo, na China, o slogan da Coca-Cola, a Coca-Cola traz os ancestrais de volta ao mundo dos mortos. Ou seja, esses slogans, eles não são universais, eles vão se adaptando dependendo da cultura, né? No caso, esse da China é um exemplo. Ele fala aí dos ancestrais, para tentar trazer essa ideia, tipo, influenciar a população, né, que tem uma forte ligação com os ancestrais a consumirem o produto. Além da Coca-Cola, outra famosa, assim, que se vale citar, que possui suas particularidades locais, é o McDonald's. Por exemplo, o McDonald's, ele está em basicamente todo mundo, só que os hambúrgueres, né, produzidos na Índia, por exemplo, que é um país que não consome a carne bovina, porque eles consideram sagrado, né, a vaca e o boi lá, na Índia, o que que o McDonald's fez? Ele adaptou-se, né, à cultura indiana. Os hambúrgueres do McDonald's, que é uma empresa muito presente na Índia, ele é feito de forma com carne de carneiro, para não ferir, né, essa fé dos indianos, que é a questão da carne bovina que eles não comem. Porque se eles vendessem, não era possível, né, vender o hambúrguer com carne bovina na Índia, porque eles nem aceitam isso. E a partir disso,
o McDonald's se adaptou, né, à cultura indiana. Ou seja, é dessa forma que essas empresas vão moldando, né, a cultura e vão se adaptando, dão a forma de conseguirem conquistar seu espaço, né, no meio da globalização. O teórico Marshall McLuhan, ele criou a expressão da aldeia global, né? E falava que o progresso tecnológico dos meios de transporte, de comunicação da população, do mundo, né, seria uma grande comunidade compartilhando produtos, informações, costumes, visões de mundo. Ele se baseou no meio da mensagem, né, que é importante a utilização dos meios de comunicação. E é basicamente o que está acontecendo hoje, de certa forma. Essa comunicação, né, global. O rádio também acaba que afetou, foi um dos instrumentos que na década de 30 e 40 ali, influenciou bastante, por exemplo, governos autoritários como o nazismo, teve uma influência forte, questão porque a população escutava muito rádio na época, né? Essa questão da comunicação, essa disseminação de ideias, essa questão da influência foi fortíssima nesses governos autoritários, citando, por exemplo, o nazismo. A TV também, né, com questão dos Jogos Olímpicos, os eventos mundiais, os Oscars, esses eventos assim que a população gosta muito de assistir, influenciou bastante. Ainda hoje, querendo ou não, a TV é o que mais é o sistema que mais influencia a, a vida da população. Continua sendo a TV, apesar da internet estar tá sendo disseminada. Aqui dá um exemplo de só de algumas marcas, né? Algumas conglomerados da mídia que existe hoje, é o Facebook, por exemplo, as questões da notícia, a Disney. E existem também outros aspectos assim que dão uma identidade cultural hoje. Por exemplo, com o avanço de tecnologia, no caso, é o idioma, né, a língua e a religião. Por exemplo, o idioma hoje, dentre as línguas mais faladas do mundo, se destaca o mandarim, o inglês, o hindu, o espanhol e o português também. Ou seja, a língua que mais possui destaque no mundo hoje é o inglês, que é uma língua universal e ela é utilizada de forma geral em todos os países, né? Como se fosse a língua do mundo universal. E isso mostra também que por meio dessa língua acaba que cria um laço, né? Um elo daquela ideia da aldeia global entre o mundo todo. Qualquer lugar que você vai hoje, o inglês acaba sendo a segunda língua, ou até mesmo a primeira, né? Dependendo do país. Outro fator é a religião, né? Que as religiões hoje estão aí, né? O cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo possuem os maiores números de seguidores, né? Ela é tão importante que ela ajuda na contribuição, né, na construção da identidade da nação. Ou seja, as religiões elas podem ser tanto vivenciadas quanto com o turismo religioso, essas ideias, né, da globalização, conhecer esses novos mundos, esses diferentes mundos, facilmente conhecendo os lugares ou até mesmo pesquisando, tendo contato com diversas etnias, religiões. E essa é uma das formas de influência cultural, né, que a globalização nos dá. Aqui está o mapa dos idiomas mais falados, né, no mundo, o português, nos países, né, o inglês, em grande parte, o mandarim na China, que é o mais falado, né, o chinês por habitante. E é basicamente isso que eu quero passar para vocês hoje, essa ideia da como funciona a globalização, o desenvolvimento dela, as formas que foram utilizadas para que as empresas utilizam para tentar fazer com que o consumo aumente. Essa ideia é bem encaixada, assim, que hoje está em todo canto que vamos, encontramos tanto uma Coca-Cola, um McDonald's, no nosso cotidiano é muito presente, né? E é basicamente isso, eu agradeço e até a próxima.